É bom vê-los. Deus vos abençoe. Deus deu-nos a Bíblia para nos iluminar para o mundo espiritual que ainda não conhecemos. Ele deixou o seu pedido no livro de Apocalipse capítulo 22 de que nunca acrescentem ou subtraiam destas palavras da Bíblia através de qualquer tipo de pensamento ou sabedoria pessoal. Quando olhamos para Colossenses capítulo 1 versículo 26, está descrito que a compreensão do mistério de Deus, Cristo, que tem sido mantido oculto durante os séculos e as gerações, é o maior enigma entre os 66 livros da Bíblia. Então, em Cristo, há mais do que apenas a verdade sobre o Pai. O que podemos aprender com o livro de Romanos capítulo 5? Está escrito, Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Uma vez que Adão representa Cristo, pensemos mais profundamente sobre isto. Deus criou apenas Adão e depois terminou a sua criação? Não, Ele não o fez. Quem Ele criou ao tirar uma das costelas de Adão depois de o ter colocado num sono profundo? Deus criou Eva, que é chamada a mãe de todos os seres humanos. Todos estes assuntos não foram meramente registados nos 66 livros da Bíblia sem motivo. Todos eles contêm a vontade certa de Deus de querer ensinar a toda a humanidade. Se não compreendermos a vontade profunda de Deus, não seremos capazes de receber tanto a segunda vinda de Cristo como a Mãe Celestial. E se não conhecermos o Pai e a Mãe, nunca conheceremos os nossos irmãos e irmãs espirituais. Eventualmente, não conseguiremos descobrir como receber o perdão dos pecados e restaurar o reino dos céus perdido. Pelo contrário, acabaremos por cair na destruição eterna sem encontrar nada durante a nossa vida. Seria uma vida muito infeliz. Quer vivamos confortavelmente ou não, quer desfrutemos de algo ou não, o período de tempo que nos é dado é quase o mesmo. No entanto, como está escrito no livro de Hebreus capítulo 9 versículo 27, as pessoas estão destinadas a morrer uma vez, e o que vem depois disso? Deus não diz que eles enfrentarão o julgamento. Por outras palavras, juízo significa julgamento. Houve algum caso em que alguém foi levado a julgamento embora não tivesse feito nada de errado? Não há nenhum caso. Isto significa que toda a humanidade cometeu algo que merece um julgamento. É por isso que a Bíblia diz que toda a humanidade está sob o poder do pecado. Por outras palavras, somos todos pecadores. A Bíblia diz que todos nós devemos passar pelo processo do julgamento. Como temos vivido nesta terra durante a nossa vida, o que percebemos e a palavra de quem temos obedecido são as coisas mais importantes no julgamento. Por esta razão, a Bíblia não diz que Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Além disso, Deus não promete abrir o caminho para nós entrarmos no eterno reino dos céus quando nos encontrarmos com Deus nesta terra, seguirmos os seus ensinamentos e vivermos uma vida de expiação e arrependimento. Compreendamos o mistério de Deus, Cristo, e o mistério do Espírito e da noiva. Obedeçamos absolutamente, sigamos todos os ensinamentos que Deus nos deu quando Ele veio a esta terra uma segunda vez para nos salvar, para que nascêssemos de novo. Uma vez que as pessoas não sabem para que viver ou o propósito das suas vidas, trabalham apenas para 3 refeições por dia. É claro que devemos trabalhar para isso, mas se apenas tivéssemos nascido para fazer isso, se esse fosse o propósito das nossas vidas, quão miseráveis e lamentáveis seriam as nossas vidas. Nós nunca nascemos nesta terra só para isso. Quando compreendermos a verdade fundamental sobre este assunto, não seremos capazes de encontrar a resposta à pergunta, porque devemos viver diligentemente a nossa vida de fé em Deus. Portanto, hoje, vejamos a palavra de Deus com o sermão intitulado A Trindade e Cristo.
Esta parte da Trindade é uma das questões sobre a qual as pessoas inquirem frequentemente. Aqueles que não compreendem a Trindade não podem compreender a Bíblia, mesmo que a leiam milhares de vezes. Sabem por que é que as pessoas não a compreendem? No capítulo 43 de Isaías, está escrito: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Em Atos capítulo 4, versículo 11, está escrito que não há outro Salvador além de Jesus. Deixem-me contar-vos uma história que aconteceu no passado. Um membro trouxe estes dois versículos e fez-me uma pergunta. Pastor, em quem devemos acreditar? Devemos acreditar em Deus Jeová ou em Jesus? Ele acrescentou, na mesma Bíblia, está escrito que fora de Jeová não há Salvador, e também está escrito que não há Salvador exceto Jesus. Em quem devo acreditar para ir para o céu? Podemos dizer que todas estas questões e confusões vêm do mal-entendido sobre a Trindade. Nós, também, devemos examinar minuciosamente a Trindade. Existe realmente a Trindade? Não deveríamos confirmar isto através da Bíblia? Assim, hoje, tomemos algum tempo para estudarmos juntos a vontade de Deus relativamente a este assunto. Primeiro, vamos compreender a palavra Trindade. Qual é o significado da palavra Trindade? Significa o Deus triuno, em outras palavras, 3 em 1. O Santo Pai é Deus Pai. O Santo Filho é o Filho de Deus que veio em carne e osso. A Bíblia também explica sobre Deus que trabalha como o Espírito Santo. Só quando nos apercebemos disto, podemos começar a compreender a Bíblia. Se tentarmos ler a Bíblia como um romance sem compreender tais coisas, não podemos deixar de ficar confusos, uma vez que a Bíblia consiste em vários conteúdos, como os livros de profecia, os salmos e os livros de história. Portanto, quando temos um conhecimento correto sobre a Trindade, todos podemos compreender exatamente o que Jesus quis dizer quando disse que os 66 livros da Bíblia testificam sobre ele. Porque está escrito no livro de Isaías que além de Jeová não há Salvador, e em Atos capítulo 4 que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, exceto Jesus. Se olharmos para estes versículos separadamente, a Bíblia parece ser uma contradição. Já que está escrito desta forma, em que nome de Deus devo acreditar para ser salvo e entrar no céu? Teremos tais pensamentos embora saibamos que os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. Isto mostra porque precisamos de estudar sobre a Trindade. Isto significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são diferentes, mas sim um só e o mesmo Deus. Simplificando, isto significa que um só Deus desempenha 3 papéis. Ele desempenha o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto não significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existam separadamente. Quando compreendemos que um só Deus desempenha 3 papéis, estes versículos deixam de ser uma contradição. Deus era conhecido apenas como Jeová na época do Pai, como Jesus na época do Filho, e como Ansaimon, o novo nome de Cristo, na época do Espírito Santo. Podem compreender facilmente a Trindade se pensarem na água na vossa vida diária. Quando está num estado líquido, é chamado de água. No entanto, quando a água ferve acima de 100 graus Celsius, evapora no ar para um estado gasoso. Uma vez que evapora, o seu nome já não é água, mas vapor. No entanto, será que o composto atômico muda? Tem a mesma composição que a água. Apenas muda o estado e transforma-se em vapor. Quando a água congela abaixo de 0 graus Celsius, torna-se gelo. O seu estado mudou, mas e a sua composição atômica? É o mesmo que a água. No entanto, o seu estado e nome mudam. É dado outro nome, gelo.
Embora as formas e os nomes sejam diferentes, eles têm a mesma composição atômica. Da mesma forma, Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo Cristo An-Sang-won, o novo nome, são todos um e o mesmo Deus. Há cerca de 3.500 anos, Cristo An-Sang-won usou o nome Jeová quando dividiu o Mar Vermelho. Há 2.000 anos, ele usou o nome Jesus quando nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, estabeleceu a Igreja primitiva e proclamou o Evangelho da Nova Aliança. Eles não são diferentes, mas um e o mesmo Deus que foi chamado por nomes diferentes. Hoje em dia, muitas pessoas, que não gostam dos seus nomes, mudam de nome, não é verdade? Quando essas pessoas mudam de nome, será que elas próprias mudam para outras pessoas? Não o fazem, não é? Quando compreendemos isto, podemos perceber: o que Deus Jeová fez é o que Jesus Cristo fez, e o que Jesus Cristo fez é o que o novo nome An-Sang-won fez. Não devemos considerá-lo como um Deus diferente só porque ele tem um nome diferente. Todos os nomes são um só e o mesmo Deus. Hoje, vamos confirmar todos estes assuntos através da Bíblia. Vamos confirmar isto juntos através da Bíblia. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2. O capítulo 2, versículo 5 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, aqui, está a explicar sobre Cristo Jesus que foi mencionado acima. Em que forma ele subsiste? Pois ele, subsistindo em forma de Deus. A quem Deus, aqui neste versículo se refere? Refere-se ao que existe na forma de Deus Jeová. Assim, quem é o que existe na forma de Deus Jeová? Jesus. Por outras palavras, Jesus e Jeová são um só e o mesmo Deus. Na época do Pai, há 3.500 anos, Deus usou o nome Jeová. Mais tarde, ele apareceu com o nome de Jesus na época do Filho. E na época do Espírito Santo, ele aparecerá uma segunda vez com o novo nome de Jesus para conceder a salvação à humanidade. Isto é exatamente o que a Bíblia explica. O facto de Deus ter um nome diferente não significa que Deus Jeová, Deus Jesus e Deus Espírito Santo, ou seja, o novo nome, sejam diferentes. Nesse caso, a palavra Trindade não seria precisa. A palavra Trindade refere-se ao Deus triuno. Isso implica que três são um. Vejamos outro versículo em Isaías capítulo 9. Desde Isaías capítulo 9, versículo 1, Deus dá muitas profecias sobre o nascimento de Jesus. Vejamos o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui, um menino e um filho indica Jesus, certo? O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro está expressado um dos títulos de Jesus Cristo. Então, como mais será chamado o menino? Deus Forte? E quem mais é ele? Pai da Eternidade. Na Bíblia inglesa, o Pai é expresso como o Pai Eterno. Ele é o Pai Eterno. Quem será chamado com tal título? O Filho que vai nascer. Portanto, quando Deus Jeová, que estava em espírito, veio a esta terra em carne, ele veio com o nome de Jesus para realizar a sua missão como o Filho. Ele desempenhou este papel para a salvação da humanidade. Está escrito que o Pai, que existe para sempre, nasceu na terra como um menino com o papel de filho. Devemos entender e compreender este assunto claramente. O menino e o filho não se referem aqui a Jesus Cristo. De acordo com o livro de Filipenses, quem é Jesus? Não está escrito que Jesus é, por natureza, Deus Jeová. Não só o Novo Testamento testifica sobre Jesus desta forma, mas também o profeta Isaías profetizou sobre Jesus 700 anos antes de ele nascer. Mesmo apenas com estes dois versículos, será que há mais alguma necessidade de discutir sobre a Trindade? Pode alguém ainda dizer, Jeová e Jesus são diferentes?
O eterno Deus Pai nasceu nesta terra com o nome de Jesus para desempenhar o papel de Filho. O apóstolo João explicou sobre este assunto no Evangelho de João capítulo 1. Vejamos em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Não é o princípio, o início da criação dos céus e da terra. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qual é o nome de Deus que disse: haja luz no princípio? É Deus Jeová. Vejamos o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Está a falar claramente sobre Deus Jeová que criou todas as coisas. O verbo é usado como uma forma diferente de descrever Deus. Vejamos o versículo 14 para ver como o verbo, que é Deus, apareceria nesta terra. No versículo 14, diz: e o verbo se fez, o que o verbo, isto é, Deus no capítulo 1, versículo 1 se tornou carne. Em Isaías capítulo 9, o profeta Isaías não profetizou que o eterno Deus Pai certamente viria a esta terra como um menino e nasceria como um filho. No entanto, quando ele veio, o nome do Pai não mudou. Quando ele veio a esta terra em carne e osso, ele usou o nome de Jesus. Assim, Deus Jeová e Jesus são um só e o mesmo Deus. No livro de João capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é o unigênito? É Jesus. Quem é Jesus que veio em carne e habitou nesta terra? Ele é Deus Jeová que existia como o Verbo no início da criação. Uma vez que as pessoas não se apercebem disto, se de repente dissermos: acreditem em Cristo An-Sang-won, acreditem no novo nome, eles nos entenderão mal, ao pensarem: por que é que o novo nome é Cristo An-Sang-won? Por que é que temos de acreditar em Cristo An-Sang-won nesta época? Quando Jesus veio a esta terra há 2000 anos e pregou o Evangelho, os judeus o rejeitaram, dizendo que o Deus em quem eles acreditavam era Jeová, e que ele nunca poderia ser Jesus. Foi porque eles não compreenderam a importante profecia em Isaías capítulo 9 que Deus forte, isto é, o Pai da eternidade, virá a esta terra como um filho em carne e osso. Foi assim que eles passaram a ver Jesus como um mero humano, apenas um filho de José, o carpinteiro. Embora as palavras que saíram da sua boca fossem tão comoventes e preciosas, eles o rejeitaram por causa da sua falta de entendimento. Rejeitaram o seu Deus a quem adoravam. Eles rejeitaram Deus Todo-Poderoso, bateram-no com os punhos e não hesitaram em dizer todos os tipos de insultos e maldições contra ele. Podemos dizer que todos estes tipos de situações ocorreram porque as pessoas naquela época não compreendiam completamente a profunda verdade da Trindade. Hoje, quando estudamos a Bíblia, podemos compreender que Deus Pai Jeová e Deus Filho Jesus são o mesmo Deus através do Evangelho de João capítulo 1. E também, Deus já explicou completamente esta verdade em Filipenses capítulo 2 e em Isaías capítulo 9. Então, não há espaço para discussão sobre o facto de que Deus Pai Jeová e Deus Filho Jesus são um só e o mesmo Deus, não é verdade? Mesmo que houvesse apenas 2 ou 3 testemunhas, é o suficiente para acreditar nisto. No entanto, há tantos versículos conectados que mostram isto. Em Apocalipse capítulo 1, Deus Jeová disse: eu sou o Alfa e o Ômega. E em Apocalipse capítulo 22 Jesus também disse: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega não significam o início e o fim.
Se eles fossem deuses diferentes, o seu fim poderia ser o mesmo, mas o seu início nunca poderia ser o mesmo. Uma vez que outras igrejas não podem definir claramente a Trindade, elas simplesmente dizem: Deus Jeová é o Pai, e Jesus é apenas o Filho. Como podem o Pai e o Filho terem o mesmo início? Isto não é já contraditório à partida? Alguns podem perguntar: então, por que é que Jesus é chamado de Filho? Temos de compreender claramente a razão. A sua natureza é de Pai eterno, mas Ele escolheu tal caminho para a salvação de toda a humanidade. Não está escrito no livro de João capítulo 13 que Jesus deu o exemplo para toda a humanidade para que eles possam fazer como Jesus tinha feito por eles? Vamos pensar sobre isto. Se Jesus não tivesse guardado o dia de sábado, não poderia ele entrar no céu. Se Jesus não tivesse guardado a Páscoa, não poderia ele ir para o céu. Todas estas leis são necessárias para nós, pecadores. Deus está acima da lei. Deus é aquele que estabeleceu todas estas leis para nós, pecadores. Foi para nos dar o perdão dos pecados. No entanto, o que é que Jesus fez? Ele guardou o dia de sábado e a Páscoa e recebeu o batismo pelo qual o pecador pode fazer expiação pelos pecados. Será que Jesus precisava de ser batizado? Não, ele não precisava. Então, por que é que ele recebeu o batismo? Ele não disse: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Portanto, podemos compreender plenamente que Deus Pai Jeová e Deus Filho Jesus são um só e o mesmo Deus. Então, alguns podem perguntar-se sobre as palavras escritas no Evangelho de Mateus capítulo 28 versículo 18, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Podem pensar: o Pai e o Filho são um só e o mesmo Deus. Então como é que podemos compreender o Espírito Santo? O nome do Pai, o nome do Filho, e o nome do Espírito Santo são todos os nomes de um só e mesmo Deus. A única diferença é se foi usado na época do Pai, na época do Filho, ou na época do Espírito Santo. Então, vamos entender sobre Deus Jeová e o Espírito Santo, e também sobre Jesus e o Espírito Santo. Vamos dar uma olhada no livro de 1 João capítulo 2 versículo 1. O capítulo 2 versículo 1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos, quem é que nós temos? Advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Está escrito em o livro de 1 João capítulo 2 versículo 1 que Jesus é o advogado, aquele que fala em nossa defesa. O nosso advogado não é Jesus Cristo. Vamos ver sobre este advogado no livro de João capítulo 14 versículo 26. No versículo 26, Jesus diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Quando lemos o versículo 26, podemos ver que o Consolador é o Espírito Santo. No entanto, e no livro de 1 João, quem é o advogado? Quem é o Consolador? Está escrito que é Jesus Cristo. Quando comparamos as palavras escritas em 1 João capítulo 2 versículo 1 com João capítulo 14 versículo 26, podemos confirmar que o advogado é Jesus e que Jesus e o Espírito Santo são um só e o mesmo Deus. O Espírito Santo é Jesus e Jesus é o Espírito Santo. Isto é o que a Bíblia está a explicar agora. Portanto, Jesus e o Espírito Santo nunca podem ser diferentes. Eles são um só e o mesmo Deus. Então, Deus Jeová e o Espírito Santo também devem ser um. Continuemos a confirmar sobre este assunto. Vejamos 1 Coríntios capítulo 2. Vejamos o capítulo 2 versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos ver que tipo de espírito é o Espírito de Deus no versículo 10.
Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isto significa que o Espírito Santo conhece tudo, até mesmo as coisas profundas de Deus. Então, isto não indica que o Espírito Santo é Deus Jeová. Deus Jeová e Jesus são um só e o mesmo Deus. Deus Jeová e o Espírito Santo são um só e o mesmo Deus. E Jesus e o Espírito Santo são um só e o mesmo Deus. Por outras palavras, Deus Jeová, Jesus e o Espírito Santo, o novo Noman Sangwon, não são diferentes, mas são iguais. Então, quem dividiu o Mar Vermelho no tempo de Moisés, antes de Jesus? Pensemos nisto na época do Filho. Foi Jesus. É claro que Deus Jeová dividiu o Mar Vermelho, mas do ponto de vista da Trindade, Jesus Cristo foi aquele que dividiu o Mar Vermelho no tempo de Moisés. Por quê? É porque Ele é o mesmo Deus. Com que nome virá Jesus na época do Espírito Santo? Ele virá novamente com um novo Noman Sangwon. Então, quem veio pregar o Evangelho nesta época? Com quem Ele está a chamar os seus filhos para virem? Na época do Espírito Santo, Ele veio com a Mãe Jerusalém Celestial, a noiva do Espírito Santo. Não estão a proclamar ao mundo inteiro: vinde a mim, todo o meu povo. Da perspectiva da época do Espírito Santo, aquele que foi crucificado há 2000 anos é Cristo Ansangwon. Quem dividiu o Mar Vermelho há 3500 anos é Cristo Ansangwon. Aqueles que não compreendem a Trindade podem ficar intrigados ao perguntarem-se: a Bíblia não diz que Jeová fez isto? Eles estão certos. Não é errado dizer isso. No entanto, do ponto de vista da Trindade, tudo o que Deus Jeová fez foi feito por Cristo Ansangwon. Tudo o que Jesus fez foi feito por Cristo Ansangwon. É porque eles são um só e o mesmo Deus. Uma vez que Deus usou um nome diferente, as pessoas continuam a pensar que eles são todos diferentes. Por isso, para eles, todos os ensinamentos da verdade nos 66 livros da Bíblia não parecem estar interligados. No entanto, quando compreendemos a Trindade, não podemos confirmar que todas elas são as palavras de Deus, as quais são dignas de confiança. Portanto, a fim de resolver o mistério de Cristo Ansangwon e da Mãe Celestial Nova Jerusalém, que são os protagonistas do grande enigma, devemos primeiro compreender a Trindade. Nunca deve haver qualquer confusão ou controvérsia em relação à Trindade. A água, o vapor e o gelo são todos iguais. Estão apenas numa forma diferente. Na época do Pai, Deus realizou a sua obra com o nome de Jeová. E na época do Filho, Ele veio a Israel e pregou o Evangelho com o nome de Jesus. Na época do Espírito Santo, Ele veio para a Coreia, a terra distante no Oriente, e pregou o Evangelho com um nome e forma diferentes. Embora sejam diferentes em nome e forma, são todos o mesmo Deus. Através disto, vamos entender que um só Deus tem liderado a obra da salvação. O protagonista do novo nome certamente aparecerá nesta terra com a verdade da Páscoa da Nova Aliança, que é o selo de Deus, filhos celestiais, quando o virem aparecer com o seu selo. Devem dizer imediatamente: Amém, e segui-lo sem hesitação. Não é assim que Deus está a liderar o caminho em Sião. Pedindo-vos que tenham uma fé correta no Pai e na Mãe Celestiais e que marchem em direção ao eterno reino dos céus, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.